Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar a promotora de justiça, a doutora Maria Amélia Barreto Peixoto, que vai falar conosco, vai falar com os senhores sobre alienação parental. É um assunto muito interessante, muito atual também. Não perca. Senhores telespectadores do programa Justiça Sem Fronteiras, vai entrevistar na oportunidade a promotora de justiça aqui do Rio de Janeiro, a doutora Maria Amélia Barreto Peixoto, que é uma pessoa especializada em direito de família, em direito do menor, enfim, uma pessoa muito ligada nessa área. E pode trazer, e vai trazer certamente, muitas informações preciosas para todos nós, para os senhores especialmente. Doutora Maria Amélia, primeira coisa, né? Para quem conhece menos, né? O que é alienação parental? Bem, a alienação parental, ela é conceituada, ela é definida como a interferência psicológica que o genitor, o guardião de uma criança ou do adolescente exerce sobre ele, essa influência contra o outro genitor. É basicamente isso. É uma influência que aquele que detém a guarda da criança ou do adolescente tem uma ascendência sobre essa criança e faz com que ela rejeite o outro genitor. Isso pode ocorrer com o pai ou com a mãe. Normalmente, essa alienação ela ocorre com a pessoa que detém a guarda, com quem a criança reside. Por quê? Porque é aquela pessoa que tem mais contato com ela, né? A lei, então, a lei de alienação parental é uma lei nova, 12.318, de 26 de agosto de 2010. É uma lei que ela no seu artigo 2º, ela define o ato de alienação parental como essa interferência psicológica na formação da criança ou do adolescente, tendo como sujeitos passivos tanto o pai, a mãe, os avós ou qualquer outra pessoa que detém a guarda dessa criança. Porque quem detém a guarda, geralmente, é aquela pessoa que tem, assim, que a criança é mais apegada e que a criança ouve, né? Tem maior influência sobre a criança. Então, essa pessoa, ela detém um poder sobre essa criança. E, em cima desse poder, ela faz com que a criança passe a rejeitar a figura do outro genitor. Isso é grave, é uma situação que não é fácil para a justiça estar aferindo isso, porque às vezes ela não é palpável, ela passa por situações em que você tem que olhar através do processo, né? Então, hoje a justiça se aparelha, a justiça hoje cada vez mais se instrumentaliza no sentido de ter uma equipe cada vez maior de interdisciplinar, de psicólogos, assistentes sociais e programas de atendimento para que essa demanda, que é sempre crescente, possa estar sendo atendida. Vem cá, já que nós estamos falando de promotor para promotor, que você sabe que eu fui promotor, né? Sei, grande claro que eu parte da sei. minha vida. Mas essa participação, essa influência do cônjuge, seja homem ou mulher, é dolosa ou culposa? Aí é que é a grande dificuldade. Muitas vezes... É porque quem sai da relação sai sempre, né? Mas machucado, mas às assim, vezes né? não é só isso. Às vezes isso é uma coisa que passa... Essa culpa ou dolo, ela não é definida. Daí a dificuldade de você poder condenar, vamos assim dizer, julgar um processo de alienação parental. Porque muitas vezes a pessoa, ela vive aquilo como se fosse uma verdade. Ela acredita que o outro é uma pessoa perniciosa para ela, para o convívio com o filho, entende? Então ela quer alijar aquela pessoa da relação do filho e dela, né? E isso tem vários motivos. Normalmente, isso passa pela separação, pelas mágoas,
pela uma coisa que se confunde muito e que se vê muito no dia a dia das varas de família, é a alegação de que ele não paga a pensão de alimentos. Ele não paga a pensão de alimentos é uma coisa, mas isso não significa que você possa interferir na relação do filho com o pai. Por quê? Ou com a mãe, né? Por quê? Porque o direito de visita, o direito à convivência familiar, que é previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê como direito e garantia constitucional, é direito fundamental da criança e do adolescente, a convivência familiar, né? E num primeiro momento é com seu pai biológico, com a sua mãe biológica, né? No segundo momento são com os pais substitutos. Mas, então, isso não dá direito ao outro a achar que pode interferir nessa relação. E essa situação é complexa porque muitas vezes nós vemos casos, por exemplo, do pai que não paga a pensão de alimentos, mas é um pai que visita o filho, é um pai que gosta do filho, é um pai que precisa ser trabalhado desse outro lado. Isso fica como se fosse um mau pai. E as pessoas não são assim. Nesse contexto emocional, existem várias ramificações nessas relações. Então, assim, você não pode pegar o fato da pessoa não pagar a pensão de alimentos para justificar o fato dele ser afastado do filho. E a mãe não, ou o pai, normalmente a gente fala mãe porque 91% das guardas são detidas pela mãe, né? Então, assim, o genitor, vamos assim dizer, ou aquele que detém a guarda, que pode ser até um avô ou uma avó, ele não tem o direito de violar essa possibilidade da criança ou do adolescente estar convivendo com o seu genitor. Isso passa pela questão afetiva e produz seríssimas consequências no futuro. Podem acreditar. Agora, vem cá, você conhece muito bem isso, do dia a dia, inclusive. Você falou em adolescente e menor. Eu vou acrescentar de tenra idade. Isso acontece mais em que fase da vida do filho? Eu acho que acontece em todas. Na adolescência... Não, mas deve haver alguma diferença. Não, na adolescência, que é a partir de 12 anos, a criança já está maior, o adolescente já é um ser mais definido, com vontade e tal. Então, essa situação, se instalada na infância, dificilmente vai ser combatida na adolescência. Normalmente, ela se instala logo na primeira infância. E a grande sabedoria e o grande trabalho da justiça, a grande função da justiça é detectar isso logo no primeiro momento e estancar essa alienação parental. E como é que você estanca isso? A lei, no artigo 2º, ela é um tipo aberto, ela define a alienação parental como uma interferência psicológica na criança ou no adolescente. Mas ela tem um parágrafo único que define, ela é um rol que não é taxativo, mas ela elenca várias hipóteses de alienação parental. Por exemplo, você denegrir a imagem do outro, você impedir ou impossibilitar a visitação, você mudar de domicílio sem avisar, você sonegar informações sobre o filho, no sentido assim, até de histórico escolar, médico, essa coisa toda, que o pai ou a mãe que não está com a criança tem todo o direito, porque os direitos são iguais. Você tem, e tem até casos mais graves e mais extremos de você acusar o pai de negligência, maus tratos, o pai ou a mãe, eu falo pai, mas é o pai ou a mãe, de maus tratos e até mesmo de abuso sexual, que também é gravíssimo e é muito difícil de detectar, porque esses casos, quando chegam na justiça, para todo mundo apavorado, com medo da criança estar sendo violentada, está acontecendo alguma coisa mais grave. Muito bem, nós vamos continuar conversando com a doutora Maria Amélia no próximo bloco sobre esse assunto tão interessante da alienação parental. Estamos de volta, programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a procuradora. Você é procuradora ou promotora? Sou promotora. Eu vou te promover. Pode promover, está mais do que na hora. A promotora Maria Amélia Peixoto sobre esse problema tão interessante e tão atual, eu gosto de dizer, porque realmente é muito atual. A lei é de 2010, eu acho, né? 2010. Da alienação parental. Já falamos no bloco anterior sobre o que se trata, etc. Agora eu vou botar minha peninha aqui. Eu tenho aqui um script, vou botar minha peninha aqui. Eu acho até, se você me permitir,
porque eu tenho mais bagagem, né? Eu já vivi mais. O cara que já viveu mais, vê mais a vida, né? Claro. Não é? Há quem Claro. diga até que toda aula devia passar primeiro pelos pés de um idoso, né? Depois... Também acho, eu concordo plenamente. Mas é o seguinte. Isso eu acho que é uma constante. O resto é exceção. O que não for assim é exceção. Então me parece que há graus, não é isso, de divergência e graus também de atuação, vamos dizer assim, do cônjuge ofendido, ou se dizente ofendido, e que pleiteia desmoralizar o outro, né? Certo. Você concorda comigo? Claro. Que bom. Então vamos ver, como é que vocês estabelecem esse grau, até onde vai isso? Sobretudo porque isso é uma coisa evolutiva, né? Eu estou dizendo na maioria dos casos, é uma coisa que vai evoluindo, um pouco vai arrefecendo, etc. e tal. Eu conheço... Não sei se arrefece, não. Se não tiver intervenção da justiça, eu acho que a tendência é afastar. Mas, peraí, você não acha? Eu também julguei muito isso. Você falou aí umas coisas de assédio sexual, contra criança mesmo de tenra idade. Eu já julguei muita coisa sobre isso. É um negócio doloroso. E o que é difícil para mim, que deve certamente ser para vocês, que estão lá da vara de família, é a justiça interferir em problemas emocionais. A justiça vem com uma fórmula legal, não é assim, não, é assim, pá. Você não acha, não? Eu acho que essa mentalidade, ela está mudando, desembargador. Porque é o seguinte, hoje, por exemplo, a lei, antigamente, ela não era uma realidade. A alienação parental sempre existiu. Claro. Mas, primeiro, o enfoque que você tinha das relações familiares era outro. Segundo, o enfoque que se tinha de crianças e adolescentes também era outro. Não, mas eu acho também, assim, sobretudo por causa da evolução da família, né? Ou da involução, não sei, mas do deslocamento. Eu acho que é uma evolução da família. E principalmente uma maior compreensão do que é ser criança e do que é ser um adolescente. Um ser em formação. Mas o ser humano, de uma maneira geral, é sempre muito egoísta. Quando ele está no meio de uma crise dessa, ele não quer saber do garoto, da criança, ele quer saber do seu relacionamento interpartes. Pois é, mas aí o que acontece? Entrando a lei, você é obrigado a sair do seu foco para poder, sob pena de sanções severas, porque tem sanções severas, para você olhar e enxergar não aquilo que você quer para o seu filho, mas aquilo que o seu filho realmente precisa. E daí a importância da legislação, principalmente da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que promoveu uma mudança assim vital em relação ao enfoque que a justiça tem que ter sobre crianças, em relação a crianças e adolescentes, que é eles terem se tornado sujeitos de direito e não objeto de direitos como eles eram antigamente. Vou te fazer uma pergunta, você é uma pessoa muito envolvida com isso profissionalmente e até emocionalmente, com toda certeza. Você acha que um casal desavindo, você acha que ele pensa efetivamente nos filhos? Eu acho que pensa, mas assim, quando a mágoa é muito grande, aquilo, a criança, ela mesmo, por isso que eu digo para o senhor, se eu falo em dolo e culpa, é muito difícil você detectar isso com essa linearidade, porque passa por uma série de situações emocionais. Então, quer dizer, aquele que está magoado, aquele que tem raiva do outro, que está ressentido, ele acha perfeitamente legítimo fazer, ficar denegrindo a imagem do outro para que o filho não se relacione com o outro, entendeu? Então, isso é muito complexo e daí a necessidade das nossas equipes. Hoje até nós temos no Tribunal de Justiça um programa maravilhoso que é o Projeto Bem Me Quer, que é um projeto em que eles fazem um trabalho voltado para a alienação parental. Tem até um filme chamado Morte Inventada, que é um depoimento de criança e adolescente que passaram pela alienação parental e através da terapia, porque só com terapia, você consegue vencer as consequências, né? Configurado o problema, aí tem que ser mesmo no tratamento. Mas o problema, ele vai se configurando, ele é feito de idas e vindas, porque não são situações lineares palpáveis, são situações
emocionais. Agora, eu acho que é um desafio para a justiça, e eu acho que a justiça está atravessando esse desafio. Eu acho que nós estamos enfrentando isso, e todo dia nós vemos... Você tem razão, aliás, é um fato novo, eu vou dizer que é novo, porque até pouco tempo atrás, na minha visão, o juízo de família era o juiz, normalmente até a juíza, que gosta mais dessa área, e o promotor só, não é? Há pouco tempo atrás. Pois é. Hoje não, já existe toda uma infraestrutura que procura atender, não é? Enfim, procura participar disso, que é uma questão muito mais multiprofissional, vamos dizer assim. É uma questão de integração. Do que de aplicar a lei. É a lei. Não é assim, não. E isso aí obriga nós, operadores do direito, a termos também uma abertura, uma elasticidade no sentido de, nesse processo, trazer os laudos psicológicos e respeitar esses laudos. Eu, por exemplo, faço várias audiências de guarda com a psicóloga do juizado perto. Eu peço a presença dela. Por quê? Porque as situações são complexas e eu não sou uma técnica, eu não sou uma psicóloga, eu não sou uma psiquiatra. Então, ela precisa me ajudar, eu tenho que ter essa noção do meu limite para que eu possa estar interagindo com ela e a gente possa estar equacionando o problema daquela criança ou daquele adolescente. Essas questões de alienação parental é uma coisa clássica que acontece, um exemplo clássico que acontece na minha vara. A mãe chega e diz, ou o pai, né? Desculpe, mas as mães, mas é porque elas normalmente são elas que detêm a guarda dos filhos. Mas eles chegam e dizem, a criança não quer ir, o fulano não quer ir com o pai, grita, berra. E o meu juiz, que é muito sábio, o doutor André Cortes, ele fala uma coisa muito séria. Ele pergunta para ela, e se o seu filho estiver muito doente, tiver que tomar remédio? Ele disser que não vai tomar. A senhora deixa ele sem remédio? Ela, não. E se ele não quiser ir à escola, a senhora deixa ele sem ir à escola? Não. Por quê? Porque a senhora sabe que no futuro isso vai ser bom para ele. Então, a senhora tem que obrigar o seu filho, a senhora tem o dever de obrigar o seu filho a ir com o pai. Não tem essa de... a criança vai se quiser. Não, a criança tem que ir. Em princípio tem que ir. A não ser que tenha uma situação grave. O pai maltrata, o outro maltrata. Mas isso aí são situações pontuais. Esse exemplo é um exemplo é muito pontual isso lá e acontece muito. Quase toda semana nós nos deparamos com essa situação. E nós temos que desconstruir isso na cabeça daquela pessoa. Né? E para isso a gente precisa de uma terapia, a gente encaminha para a terapia, muitas vezes a gente suspende o processo, encaminha para o Bem Me Quer. Se o Bem Me Quer o projeto do Tribunal de Justiça, se ele orientar de ir para psicólogo, a gente vai suspendendo o processo, ou então não termina o processo, vai marcando audiências até que a gente sinta que o problema foi sanado, ou melhorado, enfim, foi equacionado. Né? Essa questão bate com outra, você está falando aí, eu estou pensando aí. Hoje é uma coisa assim, é uma coisa, sei lá que nome dá isso, dentro de uns dos pressupostos, de que ela seja muito rápida, imagina, a justiça rápida quase sempre é um absurdo, né? Porque a justiça não tem que ser rápida. A justiça tem que atender aquela necessidade, está colocada diante dela. Sabe disso? Com certeza. E no caso da vara de família e na infância também, que eu atuei muito tempo na infância, não é só o processo, é uma situação de vida que está posta ali muito e nós somos nós somos a última parada dessas crianças e de adolescentes. E as consequências são muito sérias, muito sérias. Muito bem. Estamos chegando ao final do bloco e continuaremos no bloco seguinte a falar com a promotora Maria Amélia Peixoto. Daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a promotora, doutora Maria Amélia Peixoto, sobre o tema alienação parental. Doutora Maria Amélia, diga-me uma coisa. Normalmente, como é que chega ao teu conhecimento? Ou como chega ao conhecimento do juiz de família, esse problema da alienação parental? Como é que isso chega? Porque isso é escondido, né? Alguém tem que trazer isso ao conhecimento do juiz. Quem é que faz isso? Normalmente é o genitor ofendido, o genitor alienado. Se queixa.
que entra com um processo ou de regulamentação de visitas ou um processo... Assim, dentro do processo surge o problema. Surge o problema. Ele, de imediato, quando se lê a petição inicial, já se percebe aquilo. Quer ver uma sutileza? Acordo de visitação, onde estabelece que, por exemplo, a visitação da criança de 1 ano tem que ser feita sob a supervisão de alguém da confiança do outro genitor. Isso é indício de alienação. Pode ser indício de alienação. Por quê? Porque ambos os genitores estão qualificados para cuidar do filho. Não é essa situação, meu filho está com febre, só um sabe cuidar. Não existe isso. A lei não determina isso. A lei quer que ambos, principalmente após o advento da guarda compartilhada, que ambos cuidem do filho. Então, nessas hipóteses, eu estou falando isso que eu peguei um caso outro dia, eu já peço audiência. Eu já peço audiência e já sinalizo que, por causa dessa cláusula, esse acordo tem que ser ratificado em juízo, para se ver que situação é essa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui na minha cabeça. Essa aí, não só você, o juiz, mas a própria equipe interdisciplinar tem obtido êxito no tocante a reduzir esse tipo de influência? Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho. Por exemplo, muitas famílias, né, muitos pais... Mas sob ameaça ou sob convencimento? Não, nós encaminhamos muitas vezes para o Projeto Bem Me Quero, então para o IPU, para terapia mesmo. Tem vários lugares que fazem atendimento psicológico gratuitos ou mais baratos. Vários não, mas alguns têm. Então a gente faz o encaminhamento e suspende o processo para um novo laudo. E quando essas famílias vêm para uma nova audiência com um novo laudo, a fala já é outra. Já tem um outro tipo de compreensão. Porque as pessoas são vítimas também, entende? O alienador, ele também é vítima, claro, de alguma não maneira. É? Vem cá, e vocês ouvem lá os menores envolvidos, o adolescente, o menino, olha só, criança, vocês ouvem lá? Cada vara age de uma forma. Eu, particularmente, acho que ouvir criança e adolescente só em último caso. Por quê? Porque sinaliza a incompetência dos adultos de resolver os problemas. Eu não concordo, mas eu sei que tem muita gente que entende diferente. Mas, para mim, eu só peço para ouvir quando é assim um caso de extrema gravidade. Porque, normalmente, a criança vem sobre um forte impacto, aquilo traumatiza a criança possivelmente vai... A verdade vai ficar turva, você não vai apurar muita coisa. E ela, se é uma criança que está sofrendo um processo de alienação, ela vai repetir o que o alienador quer, entende? Então, eu acho totalmente desnecessário e acho mesmo, eu falo isso, é uma incompetência de nós adultos de estarmos resolvendo uma situação. Então, você traz a criança, porque a gente não está conseguindo saber o que vai fazer, só em último caso. Eu não concordo, eu pessoalmente não concordo. Eu me bato, eu reajo, agora mando para a psicóloga, laudo psicológico da criança, isso aí feito com a criança, dentro de um universo compatível com o entendimento daquela criança e que viole, afronte o minimamente possível, sabe? Que constranja minimamente possível a criança. Eu tomo muito cuidado com isso, porque a criança é um ser em formação muitíssimo delicado e, assim, eu acho que ele tem que ser muito, muito protegido, muito protegido. É verdade. E dá muita tristeza, assim, às vezes, situações que você vê, você está olhando aquela situação ali e você vê que você tem que ter uma interferência que nem sempre você consegue uma efetividade grande. Mas nós temos obtido bastante êxito, bons êxitos até, nesse trabalho integrado. Equipe multidisciplinar, nós encaminhamos lá para o Projeto Bem Me Quer direto, porque eles já fazem logo uma avaliação, já fazem lá as reuniões, lá, as sessões lá com os pais, e quando eles já voltam com uma outra fala, mais calmos, mais entrosados entre si, né? Vem cá, ainda nessa base multidisciplinar, isso é uma curiosidade que eu tenho. Vocês lato sensu, têm obtido retornos significativos, quer dizer, fazer com que o casal que estava se dissolvendo seja reagrupado, não? Muito difícil. Muito difícil. Eu acho que quando o casal chega... Eu acho que a tendência do ser humano é se manter casado. Eu acho que quando chega às barras da justiça, é porque a relação realmente, sabe? Eu nunca tive. Engraçado. Não, aliás, já tive um caso, mas nem envolvia criança. Era um caso de um divórcio que eles acabaram... O ser humano é de um egoísmo incrível, sabe disso? Porque a construção de uma família vai muito além
Com dos certeza. parceiros, entende? Por exemplo, então eu vejo muito egoísmo nisso. A pessoa quando vai se separar não quer saber o que vai acontecer com os filhos. E mesmo se você considerar essa evolução, ou a involução, eu não sei, é uma questão conceitual, da família, não é? Você conhece algum filho que tenha ficado absolutamente isento dentro de um quadro desse? Que não tenha eu acho que depende, se tocado com desembargador. isso, hein? Porque eu acho que tem casais... Que diga assim, não, essa foi a melhor solução para os meus pais mesmo. Eu acho que às vezes pode existir sim, sabe? Porque eu acho também que o melhor é ficar casado, o melhor é você tentar manter a relação pelos filhos, mas chega uma situação de conflito tão grande que a separação é inevitável. Agora, eu não sou boa pessoa para falar sobre isso, vou até anunciar se alguém quiser. Eu vou fazer 50 anos de casado, né? Pois é, né? Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer, muito sensibilizado, a doutora Maria Amélia Peixoto, por ter trazido esses subsídios para os senhores. Foi um belo programa, com toda certeza. Muito bem, fale conosco em jsemfronteiras.com.br. A propósito disso, a senhora Ana Soares me faz a seguinte pergunta: quais as consequências que uma criança pode sofrer passando por essa alienação parental? Eu vou deixar essa pergunta para ser respondida pela nossa entrevistada, que com muito mais propriedade falará sobre isso. Por favor. Eu costumo dizer que as consequências elas são de várias gradações, mas que elas, basicamente, elas impedem que aquela criança, aquele desenvolvimento, se torne um ser adulto com as suas plenas potencialidades desenvolvidas. A par isso, eu acho que desenvolvem sintomas como depressão, angústias, pessoas que podem recorrer ao uso de drogas, isso não é fantasia, é uma coisa real, existe. Transtornos de todo gênero. Pessoas que às vezes não têm problemas muito profundos assim, mas, por exemplo, não conseguem trabalhar, não conseguem estabilizar uma relação afetiva na fase adulta, repetem com os filhos o mesmo modelo dos pais. Situações assim que fazem com que esse adulto ele se torne uma pessoa não tão feliz, não tão realizada como ele poderia ser se estivesse livre da alienação parental. Muito bem, não disse que era melhor ser respondido pela nossa entrevistada. Muito obrigado pela sua pergunta, de qualquer maneira. A dúvida é o princípio da sabedoria, Aristóteles. Até uma próxima vez e muito obrigado pela atenção.